Estamos aqui reunidos no nome da Santíssima Trindade, no nome do Cristo, para falar exatamente sobre aquilo que é muito importante para a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, que são os sacramentos. E nós temos visto que os primeiros sacramentos, ou os sacramentos de iniciação, como se chama, o batismo, a confirmação e a Eucaristia, são sacramentos que conferem a cada um que recebe esses sacramentos uma graça toda especial para podermos responder melhor, o quanto melhor possível, a nossa vocação principal, que é o chamado que Deus nos faz à santidade. Então, os sacramentos de iniciação, eles são uma oportunidade, ou trazem uma oportunidade para que o Espírito Santo comece a trabalhar em nós. O Espírito Santo trabalha em nós através dos sacramentos do batismo, da confirmação e da Eucaristia, para que cada vez mais, através dos dons do Espírito Santo, possamos alcançar a santidade que Deus espera de todos nós. No entanto, o reino de Deus não diz respeito somente a uma salvação individual, mas diz respeito também à salvação de toda a humanidade. E é aqui que está a missão da Igreja, a missão a qual nós fomos chamados como batizados, como pessoas que são portadoras dos dons do Espírito Santo. Nesse sentido, há dois sacramentos em especial que são diretamente dirigidos à nossa missão no mundo. Eles não dizem, em primeiro lugar ou primeiramente, respeito à nossa santificação. Embora eles também produzam em nossa santificação, eles, antes de tudo, são destinados ao serviço dos outros. Dizem respeito à santidade que nós devemos desejar no outro. Então, eles são, sacramentos missionários por natureza. Estou falando do sacramento do matrimônio e do sacramento da ordem. Esses sacramentos são, portanto, sacramentos que dizem respeito não a um indivíduo, não a um sujeito, não a uma pessoa, mas a uma pessoa, as pessoas que estão fora, as pessoas que precisam ser alcançadas. É óbvio que, então, esses sacramentos nos ajudam a responder à nossa vocação cristã nesse mundo, mas também contribuem para a santificação das pessoas que estão nesse mundo e que necessitam também de salvação. Quanto ao sacramento da ordem, o Catecismo da Igreja Católica, no seu artigo 1536, diz expressamente: a ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo aos apóstolos continua a ser exercida na Igreja até o fim dos tempos. É, portanto, o sacramento do ministério apostólico e compreende 3 graus: o episcopado, o presbiterato e o diaconato. Na tradição e na história judaicas descritas no Antigo Testamento, o sacerdócio já compreendia as qualidades do serviço e da autoridade e da liderança. Na tradição judaica, portanto, o sacerdócio era sumamente valorizado, mas era uma função hereditária. Você só podia, portanto, se tornar um sacerdote se você pertencesse a uma família sacerdotal, se você fosse descendente de sacerdotes. A função do sacerdote na lei judaica, na liturgia judaica, era o de oficiar sacrifícios ou oferecer sacrifícios, oficiar a liturgia judaica, interpretar a lei e tomar também conta do Templo de Jerusalém. Essas eram as funções primordiais dos sacerdotes do Antigo Testamento. As pessoas que conviviam com Jesus, embora reconhecessem nele uma autoridade, uma liderança, não o identificavam como sacerdote.
Os títulos mais comuns que davam a Jesus era mestre, era Senhor, era Messias e profeta, mas não sacerdote, porque Jesus não era descendente de sacerdotes. E foi somente muito depois da morte de Jesus, da sua ressurreição e da sua ascensão ao céu, que as comunidades começaram a refletir sobre a função e a missão de Jesus e começaram a identificá-lo como sacerdote, aliás, como sumo sacerdote. Lembrem que na lei judaica, o sumo sacerdote era o sacerdote dos sacerdotes, era o mais alto sacerdote. Só ele que poderia entrar no lugar mais sagrado de todos no templo, que era chamado de o Santo dos Santos, onde continha ali a Arca da Aliança que escondia ali a lei de Moisés. Então só ele podia entrar. Na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 14, nós podemos ler o seguinte: temos, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, Filho de Deus. A identificação de Jesus como sacerdote é o resultado, portanto, da reflexão das primeiras comunidades. Elas entendiam que a paixão, a morte, a ressurreição de Jesus era o máximo, o maior de todos os sacrifícios. E Jesus era ao mesmo tempo sacerdote e cordeiro, porque ele mesmo oferecia o sacrifício e esse sacrifício era ele mesmo. Então ele era ao mesmo tempo sacerdote e o próprio sacrifício. Por outro lado, o que mais deve ter convencido a comunidade primitiva de Jesus ser sacerdote foi a prática do seu ministério, a sua entrega ao serviço humilde em favor dos outros. As próprias palavras de Jesus na última ceia dizem a verdade sobre o seu ministério e a sua vida sacerdotal. Um dia Jesus reúne os seus discípulos e lhes diz, conforme Mateus capítulo 10, versículo 42. Sabeis que os que são considerados chefes das nações dominam sobre elas, e os seus intendentes exercem poder sobre elas. Entre vós, porém, não será assim. Todo o que quiser tornar-se grande entre vós, seja o vosso servo. E todo o que entre vós quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muitos. Então, se esta era a recomendação de Jesus, como seus discípulos após a ascensão poderiam fazer diferente? Como poderiam ser sacerdotes de uma forma diferente do que Jesus foi, a não ser servindo, a não ser sendo o menor de todos? Então nós vamos ver que a prática do sacerdócio continuou entre os apóstolos e os discípulos das primeiras comunidades, porque eles exerceram com autoridade e com liderança a condução das primeiras comunidades cristãs. Eles viveram a sua vida na imitação e no serviço do Cristo, proclamando com vida, com palavras e obras, o reino de Deus, curando os doentes, fazendo novos discípulos. Então eles também continuaram essa missão sacerdotal herdada por Jesus. E logo no início começaram então a ser chamados com o nome grego de apostoloi, que significa embaixadores. O trabalho dos apóstolos era denominado de diaconia, isto é, serviço. Mais tarde se uniram aos 12 outros servidores, que foram chamados de presbiteroi, ou presbíteros. Presbítero é uma palavra grega que significa o mais velho. E também se uniram a eles os episcopos. Episcopo significa aquele que supervisiona os outros. E mais tarde, então, vieram os diáconos, ou os servidores. Então, desde o início, se tinha o costume de orar
para que estas pessoas pudessem receber esta missão. Nós podemos ver desde o início o sacramento da ordem acontecendo aí, quando eles impunham as mãos e oravam sobre essas pessoas que recebiam esses ministérios, ou do diaconato, ou do presbiterato, ou do episcopado. Agora, no ano 110, vejam bem, no ano 110, na Antioquia, o episcopo Inácio, ele entendia que o bispo deveria ser encarregado de algumas comunidades, estando presente sempre quando houvesse batismo e a celebração da Eucaristia. Através de Inácio, nós vemos que o episcopo era assistido no seu ministério por presbíteros e diáconos. Agora, no ano 313, quando Constantino reconheceu o cristianismo como religião oficial do Estado, ele fortalece o papel dos bispos e depois dos presbíteros. E lhes deu um lugar de honra nas cerimônias oficiais. E para isso ele impôs aos bispos e aos presbíteros uma vestimenta especial, que os distinguisse de outras pessoas quando faziam alguma celebração. É daí que vem o uso das roupas que o padre, que o bispo usam para as cerimônias. Vem de Constantino, que queria dar uma dignidade e também um destaque, mostrando que eram pessoas que não eram simplesmente pessoas comuns, mas eram pessoas sagradas. Então, para distinguir essas pessoas do serviço comum dos fiéis. Tradicionalmente, os bispos eles deveriam presidir a Eucaristia, como nós vimos. Quem presidia a Eucaristia não eram presbíteros, eram os bispos. Mas como com o aumento do cristianismo, com o aumento do número de cristãos e por conta de ter que servir esses cristãos no mundo todo, agora o presbítero também poderia realizar as celebrações como a Eucaristia e os batismos. Aos poucos, o bispo começou a assumir um papel de mestre e administrador. E ficou então para o presbítero esse trabalho mais sacramental, digamos assim. Havia então um processo de seleção e ordenação colocado aí em prática, né? Existia ali uma ordenação para o diaconato, outra ordenação para o presbiterato e outra ordenação para o episcopado. O bispo era escolhido por todos os cristãos ou pelos presbíteros. O bispo eleito, então, era ordenado por outros bispos. E quando o bispo selecionava pessoas e os chamava para o presbiterato, era o bispo que ordenava, que impunha as mãos sobre os novos presbíteros e também para os diáconos. Pelo século V, os bispos e presbíteros foram estabelecidos em todas as comunidades cristãs, assim como uma mesma norma e prática pastoral para todas as comunidades. O ministério diaconal, com o tempo, ele foi desaparecendo, talvez porque o presbítero começasse a assumir cada vez mais todas as funções. O diaconato, assim, foi ficando como se fosse um degrau que a pessoa deveria subir para alcançar o presbiterato. É um pouco do que nós temos hoje, se bem que depois do Concílio Vaticano II, a Igreja volta a valorizar então o diaconato, com o diaconato permanente, como nós vamos ver nas próximas aulas. Uma outra prática se desenvolveu por conta dos monges que se uniam aos presbíteros para batizar os novos pagãos. Vejam que muita gente, principalmente entre os bárbaros, se convertiam para o cristianismo. E eram os monges que eram levados para essas terras de conversão, principalmente na Alemanha. Só que os monges, quando levavam a palavra da conversão, iam batizar os novos cristãos, eles levavam com eles um outro costume, que era o celibato. Aos poucos, o povo começou a preferir os padres celibatários do que aqueles casados, porque eles acreditavam que os celibatários estariam mais livres para exercer o trabalho de Deus.
Mas, embora as primeiras experiências celibatárias tivessem surgido no século V, somente no Concílio de Trento, no século XVI, foi que o celibato foi tornado obrigatório. Com o fim do Império Romano, os bispos começaram a tomar o poder deixado pelos representantes do imperador nas diversas províncias. E os bispos então começaram a se tornar, na Idade Média, começaram a se tornar os novos senhores feudais. É uma coisa que nós vamos ver com o tempo, mas no próximo encontro nós vamos falar mais explicitamente como se desenvolveu o sacerdócio antes do Concílio de Trento e depois do Concílio de Trento. Até lá!